Salve, salve, seres pensantes, tranquilão? E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo aí para mais um Slides Perdidos. É A isso gente aí, acabou de lá vamos. achar, mas estava perdido. É isso aí, cara. Como vocês sabem, eu e o Luiz, a gente produz muito conteúdo, mas muito conteúdo mesmo, desde facilitação, né, capacitação, sensibilização, tudo que tem a ver com a necessidade de conhecimento prévio para a gente rodar projetos ou mesmo para dar aula, a gente produz muito conteúdo. E nesse processo, cara, a gente muitas vezes perde slides no meio de uma quantidade enorme que a gente produz. E a gente decidiu cada vez mais pesquisar o que está perdido, seja mais antigo ou mais novo, para dividir com vocês aí, porque cada slide, cara, é muito papo e conhecimento, que nem podemos explorar tanto, né, nos projetos que a gente está dando. Então, quer saber mais sobre inovação? Curte esse vídeo, compartilha, assiste os outros vídeos dos Slides Perdidos, porque vale a pena aí, tem muitas temáticas interessantes. É isso aí, participe. E aí, Luiz, fala tudo desse slide perdido aí. Pois é, cara, então, o que é esse slide aí, cara? Por que eu trouxe ele aqui para o nosso papo? Esse é o triplo diamante. A gente aqui fala muito sobre design thinking, né, pessoal? Se vocês pesquisarem a biografia do Cajá, se pesquisarem aí nossos campos de atuação, o design thinking ele é o DNA do nosso trabalho, enfim. Então, o design thinking contém os pilares do nosso trabalho. E quando a gente fala de design thinking, o conceito de duplo diamante é muito difundido, né? O que é o duplo diamante, Cajá? Fala aí. Cara, tem a ver com a conversão, você emergir de dúvidas e convergir no conhecimento. Então, ele sempre tem um movimento de você abrir a partir de uma dúvida, né? De uma busca de conhecimento, de uma busca de entendimento sobre o momento que você está passando. Então, você vai abrindo uma pesquisa, uma geração de insights e tal, e depois vai convergir, né, no que vocês vão trabalhar, do que vai ser implementado, do que vocês perceberam como problema. Então, essa divergência e convergência ela é uma constante no processo de design thinking. Só que, como o processo de design thinking ele ganhou escala a partir do modelo de Stanford, né, baseado lá no que a galera da IDEAL utilizava e consolidou como uma forma de educar e transformar o pensamento de consultores de negócio utilizando o design thinking, muitas vezes ele ficou fechado nessa divergência e convergência num duplo diamante. E aí eu e o Luiz, a gente pesquisando e se aprofundando já há alguns anos sobre não só a prática do design thinking, mas o seu desenvolvimento em todas as camadas da cultura de inovação, a gente entendeu, cara, que na verdade não é um duplo diamante. É um constante divergência e convergência que, dependendo do tipo de projeto que você vai estar trabalhando, ele vai ter dois, duplo, triplo, quádruplo, enfim, vai ser constante, porque você vai ter sempre uma necessidade de divergir, buscar novas informações, de repente, numa pesquisa nova, você vai divergir, vai convergir num novo tipo de persona, ou num novo tipo de problema. Então, essa necessidade constante de cadenciamento, que tem muito a ver não só com os ferramentais, mas principalmente com os modelos mentais de quem está trabalhando com inovação. Saber que você vai passar por essas instâncias é que te acalmam e te acolhem, tiram a tua ansiedade para realmente trabalhar um processo criativo. Falou pra caralho. Hablou. A grosso modo, galera, como é que eu costumo explicar o duplo diamante para quem não está acostumado a usar esse conceito, né? O design thinking, né, é basicamente assim, é um modo de pensar de um designer. E eu acho que o duplo diamante representa muito isso. Porque assim, o que o Cajá está falando de divergir e convergir tem muito a ver assim, pensa naquela pessoa que viaja pra caramba, que viaja, que um pensamento leva a outro, que leva a outro, que uma possibilidade se abre em 20 possibilidades. Aí a gente pensa assim, pô, essa pessoa não vai tangibilizar nada, porque ela só está viajando. Esse é o pensamento divergente, que é você não estar preocupado em dar respostas, mas sim procurar as melhores perguntas, conhecer, se aprofundar, aumentar seu repertório. E a convergência é você focar, é você compreender que mesmo sem ter todas as informações, você é capaz de avançar
dar um próximo passo, né? Mesmo sem ter, enfim, mesmo sem saber a resposta, né? Não existe uma resposta, mas você, com as informações que você já tem, você já pode tomar decisões. Isso é uma coisa que todo mundo faz. Mas qual é a diferença quando você conhece o duplo diamante? É que você faz isso de uma maneira organizada dentro de um processo. A gente faz isso a todo momento, tipo assim, você tá... Quem nunca participou de um brainstorming? Vamos fazer um brainstorming aqui. Cada um divulga as suas ideias, abre as ideias uns para os outros, e aí vem alguém e fala assim, não, mas isso aí não vai dar certo. Não, mas isso aqui a gente já tentou. Não, mas desse modo eu já sei que o cliente não vai aceitar. Calma. Por que esse processo de brainstorming com alguém julgando está errado? Porque a gente está convergindo e divergindo ao mesmo tempo. E o designer sabe que o processo ele é mais efetivo quando a gente separa esses momentos. Então, para mim, esse é o maior legado que o duplo diamante deixa para as pessoas de negócio, de tecnologia, de outras áreas. É aprender a organizar, a calibrar sua mente para vão ter momentos de divergência e vão ter momentos de convergência. Falei merda, Cajá? Não, falou ótimo. E o mais louco para mim é o seguinte: vocês já pararam para pensar o quanto vocês utilizam o pensamento do design no dia a dia de vocês? Porque é o seguinte, eu tenho que ir para um lugar novo. Então, eu começo a explorar como ir para esse lugar novo. Então, é um momento de divergência. Vou escolher os melhores caminhos, vou ver a grana que eu tenho, se eu vou de Uber, táxi, ônibus ou a pé, bike, se tem um amigo. Cara, eu vou abrir possibilidades. Depois que eu abrir, eu vou convergir para onde eu vou. E vou chegar lá. Chegando lá, vou abrir as opções. Se eu for num restaurante, vou abrir as opções do que eu vou comer. Depois eu vou fechar. Sacou? Mano, esse movimento é natural. O grande lance que eu realmente acredito, né, e o Luiz, cara, colabora comigo muito nisso, é que o design thinking é para a vida. E a cultura de inovação, tanto falada e tão, de vez em quando, dourada, sabe, trazendo uma visão muito elitista da inovação, para mim, eu sou o contrário. A inovação é uma constância da existência humana. Então, trabalhar com a divergência e a convergência, que é algo que a gente já faz naturalmente, tem que ser cada vez mais tratado como um processo dentro das empresas, com uma visão de cultura de inovação, que tem a ver com tirar barreiras, para a gente poder usar esse fluxo natural da nossa evolução para criar produtos e serviços a partir, lógico, da interação com o usuário final, do entendimento maior. Então, por isso que, para mim, a divergência e a convergência, ela não tem um duplo, triplo, quadro, ela é eterna, né? Então, independente do tamanho do seu flow, é compreender que, você precisa divergir, você precisa ter pensamento lateral, você precisa ter pensamento crítico, você precisa ter repertório. Então, tem a ver com você que quer trabalhar com inovação, está sempre pesquisando, estudando, consumindo conteúdo, para na hora que tiver a necessidade de convergir, você ter bagagem para contribuir, para colaborar, para que chegue a um pensamento mais único, que possa transformar ali num diferencial do seu produto, serviço, da sua entrega, né? Perfeito. E, em suma, pessoal, o que é esse desenho do triplo diamante? Ele está mostrando para a gente o seguinte. Primeira coisa, vão ter momentos de divergência, né? O diamante abre a divergência. Quando ele fecha, é convergência, né? E esse movimento mental, ele vai acontecer em alguns steps, né? O que eu quero dizer? O primeiro diamante é para a gente lidar com um problema. Ou seja, a gente vai divergir sobre o problema é o quê? É compreender o problema, é se aprofundar, tá interessado no contexto, tá interessado nas pessoas envolvidas, conhecer, né? Então, você vai usar, vamos dizer assim, o pensamento divergente justamente para poder explorar. E aí, depois você vai fechar esse movimento de descoberta, né? Fechando esse diamante. Ou seja, se eu tenho que resolver um grande desafio, se eu tenho um problema para ser resolvido, cara, talvez eu não consiga atacar todas as causas, mas eu vou com as informações que eu consegui coletar, definir quais são as causas mais factíveis, onde eu tenho recursos para resolver, onde elas vão realmente, se forem mitigadas ou melhoradas, elas vão promover impacto. Então, eu defino qual é o problema que eu vou resolver. Aí vem um outro diamante, que é o diamante da solução, né? Que aqui a gente está representando com uma pré-produção, ou seja, vamos pensar em ideias para resolver esse problema que foi mapeado anteriormente. Então, a gente faz um processo criativo, ou seja, de uma divergência
para produzir muitos insights, transformar esses insights num caminhão de ideias, e essas ideias elas vão depois ser aprimoradas para a gente convergir e tentar viabilizar soluções rápidas, fáceis, ou seja, prototipar. E aí, depois que eu validar esses protótipos, eu vou o quê? Desenvolver, eu vou entregar. Aqui a gente está usando um duplo diamante, um triplo diamante, que está ali, ó, desenvolvimento, e tem ali um íconezinho de desenvolvimento de software, né? Mas poderia ser o desenvolvimento de qualquer coisa. Então, depois que eu testei, validei, vi como é que esse protótipo se comportou na mão do usuário, né? Se ele entrega valor, se a usabilidade dele é uma usabilidade que o usuário compreendeu, a gente está pronto para desenvolver, para realmente, né, investir tempo, esforço, grana, expectativa, né, em cima de uma solução. Então, esse modelo, pessoal, se vocês forem no Google e botar assim, Design Thinking, pode aparecer um monte de processo, um monte de desenho, mas, vamos dizer assim, o pano de fundo desses processos todos que foram apropriados por empresas, universidades, etc., tem um DNA, que é esse desenho que vocês estão vendo aí. E assim, como a gente falou, independente da quantidade de fluxos que vocês vão passar, ser consciente da divergência e convergência e a necessidade de convergência. Porque não adianta achar que vai ter ideia e esquecer de convergir. Senão não tem entrega. Né? Senão é você valorizar o processo, mas não valorizar a entrega. E, cara, inovar é realizar. Né? Isso é um mantra da Indiana, porque a gente acredita que não adianta a gente só ter ideia, se a gente não realizar, não tangibilizar. Então, vocês terem a consciência desse fluxo é que ajuda a vocês, as suas equipes, a navegar por esse mar tão hostil que é a real inovação. Não, Luiz? Gostou? Então, ó, clica nesse próximo slide perdido que está aparecendo na sua tela, curte, compartilha e a gente se fala na próxima aí. É o próximo slide perdido, galera. Valeu.